Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Bertoncelo. E galera, é o seguinte, está no ar o Mapa da Copa para falar de classificações dos brasileiros às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes e também dos times que foram eliminados e também da grande zebra. A camisa de hoje do mapa é da Arábia Saudita, porque tivemos a maior zebra da Copa do Mundo de Clubes. Atenção, muito obrigado, Copa do Mundo de Clubes, eu te amo. Que torneio e que jogo maravilhoso. O Al Hilal eliminou a equipe do Manchester City e tirou o time de Guardiola, está classificado para as quartas e vai pegar o Fluminense. Então por isso, hoje a camisa, entre tantas outras que temos aqui, não é de um time sul-americano, não é de um time brasileiro, é de uma seleção saudita, a classificação e a eliminação do Manchester City do Guardiola. O City fica pelo caminho e o Al Hilal estará no caminho de Renato Portaluppi na Copa do Mundo de Clubes. Hoje, antes de falar de Cristiano Munari, temos a honra de ter a estreia do mapa num cara que ouve muito mapa e agora vai participar do Mapa da Copa. Rafael Dreyer, nosso colega de RBS TV, muito obrigado pela participação, seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço, Munari, Bertoncelo, tô sempre na escuta, tô sempre ouvindo e hoje tô aqui, né? Obrigado pelo convite mais uma vez e vamos falar um pouquinho sobre esse Mundial aí que surpreende, né? Surpreende. Falasse do Al Hilal aí, Fluminense é uma grande surpresa também, né? A gente vai falar. E que bom que a gente tem mais algumas semaninhas aí de Copa do Mundo pela frente, porque tá muito legal mesmo. Espetacular. Senta-se em casa, Rafael Dreyer. E você que está nos vendo pela live, já deixa o like aqui no nosso canal de GZH, compartilha, comente e também fica nos curtindo aí no Spotify, o Mapa da Copa em todas as suas plataformas. Cristiano Munari, Dreyer, no início ele falou, olha, Botafogo 1, PSG 0 é a maior vitória de todos os tempos de um brasileiro contra um europeu. Não. Passou, Flamengo 3, Chelsea 1. Não. Este é o melhor resultado de um brasileiro contra o europeu. Não. Depois teve o jogo do Fluminense contra a Inter. Não. Esse jogo do Fluminense é o maior time contra o... Aí teve o Al Hilal contra o Manchester City. Não, é esse o jogo maior... E aí, Munari? É a Copa do Mundo de Clubes que tá mudando muito ou a incoerência é o teu forte? Não, é que assim, quando fomos pela ordem, né? Quando o Botafogo ganhou do PSG, era um sul-americano ganhando de um europeu depois de 13 anos. 13 anos, último 2012, o Corinthians contra o Chelsea. O campeão europeu. Só que ganhou naquele modo, eu faço um gol e fico aqui atrás me defendendo. Que se defendeu bem. Diga-se de passagem, beleza. Tudo bem. E aí o Flamengo ganhou do Chelsea jogando melhor que o Chelsea. Aí eu disse que um time brasileiro não ganhava de um europeu assim, sendo dominante desde o São Paulo do TV. Interessante, 92, depois 93. daquilo ali, as vitórias que o Brasil teve com o Inter, com Corinthians, com São Paulo, foi no modo Botafogo, se defendendo. Só que ali não era mata-mata. Quando o Fluminense elimina a Inter, ele tá tirando um europeu do torneio. Então é uma vitória maior do que a do Botafogo, tanto é que o PSG tá aí vivo, o PSG tá vivo e o Botafogo tá fora. Tá fora. O Flamengo tá fora, o Chelsea tá vivo. Exato. Então quem mandou um europeu pra casa foi o Fluminense. Então pra mim a vitória do Fluminense ela é maior, ela não é dominante, a vitória dominante ainda é do Flamengo. Mas aí vem o Al Hilal e ganha do City, que aí pra mim é a maior surpresa. Um time asiático, independente da questão do investimento, vencer um europeu é algo que nunca tinha acontecido. E existe o Mundial desde 2005, né? Não asiático, não sul-americano ganhador com os outros continentes. Com outros continentes. Com CACAF, com Ásia, com África. A Europa só tinha perdido 3 vezes pra América do Sul, antes nunca perdia pra outro continente. Tanto que a semifinal era dado como barbada. Então essa vitória aí, ela é, pra mim, a maior vitória desse Mundial, é maior que a dos brasileiros, porque por mais que tenha a diferença, ainda é Brasil. Quando é Argentina, ainda é Argentina. A gente tá falando da Arábia Saudita. O time da Arábia Saudita eliminou o Manchester City do Guardiola. Só que eu acho que aí agora tá na hora da gente pensar, é muita coisa diferente acontecendo nesse Mundial, e pra mim é exatamente isso, assim, esse Mundial, no formato que ele é, também por ser final de temporada na Europa, mas no formato que ele mostra porque a Copa do Mundo é a Copa do Mundo. Porque quando tu traz todos os caras pra jogar num lugar só, jogos a cada 3 dias, concentração, tu tira o fator local, tu tira o fator jogar no teu ambiente, jogar em casa e fora, porque o futebol de clubes é local e visitante. Tirando ali as Copas nacionais, mas Champions e Libertadores, mesmo que a final seja única, o caminho até lá, os jogos eles demoram, então tu joga numa quarta-feira, tu vai jogar na outra quarta, tu às vezes tem 2, 3 semanas entre uma fase e outra, é uma temporada, hoje os clubes estão no cenário de seleções,
E as Copas do Mundo, Eurocopa, ou Copa América, é cheio. Bom, cheio de zebra. Uma Copa América do Brasil, que o Peru chegou na final contra o Brasil. Exatamente. Com o Guerreiro. Uhum. O Marrocos chegou na semi da Copa. A Croácia chegou. A Croácia nunca foi a segunda melhor seleção do mundo. Eu até fui dar uma olhada em Marrocos, porque Marrocos chega na semi da Copa do Mundo e no ano seguinte tem a Copa da África. Ela cai nas oitavas de final pra África do Sul. Então, assim, é tudo aleatório. E tá trazendo pro Mundial de Clubes a mesma coisa. Cara, isso não muda a ordem mundial. Os times europeus, os gigantes, continuam sendo os melhores do mundo. Os jogadores que estão lá continuam sendo os melhores do mundo. Os técnicos também. Os técnicos estão. Só que nesse cenário aí, eles vão perder. E pra minha surpresa, eu achava no início que não. Eu achava que eles iam se impor. Ainda acho que vai ser um europeu campeão. Mas não teve a superioridade. E aí é o gol do nosso glorioso Infantino. Porque, tipo, gente, o acerto dele em ter esse campeonato é indiscutível. Os estádios estão vazios? Sim, é um problema. Nós tivemos todos os jogos, tirando o Flamengo, o Palmeiras e Botafogo tinha Real espaço. Madrid sempre cheio pelo Real Madrid. No mata-mata ainda não teve, né? Acho que o Real Madrid contra o Pachuca, o estádio estava totalmente cheio. 60 mil pessoas. Mas, por exemplo, o City e Al Hilal não estava cheio. Não estava cheio. O Chelsea e Benfica estava vazio o estádio. O do Messi, sim. O Inter Miami tinha bastante gente. Mas, assim, na Copa do Mundo não tem um jogo com o estádio vazio. Nas Copa do Mundo de seleções. Eu acho que esse é o ponto que o Infantino vai ter que fazer. Porque os europeus não vão viajar para ver esse jogo. A torcida do Chelsea, a torcida do Real Madrid, a torcida do Barcelona não vão viajar. Quem viaja são sul-americanos. Será que se fizer na Europa os caras vão ir? Isso seria um baita ponto. A próxima, eu sei Onde que o Brasil se candidatou, né? Eu acho que lota, mas eu acho que pra envolver os europeus mais fortemente... Tem que levar pra lá. Seria importante levar pra uma Espanha, pra um Portugal, pra França, sabe? Pra Itália, sei lá. Pra Itália. Eu acho que o ponto é esse, assim, é como fazer os estádios votarem. Mas aí, será que se fosse na Inglaterra, por exemplo, os brasileiros vão ir. Eu tiro os brasileiros e argentinos, que se são malucos, eles vão ir. Mas o jogo entre Al Hilal e Inter Miami, será que os ingleses iriam? Um jogo em Manchester? Botaria o tropa? O Messi, sim. Acho que pelo Messi. Não então, tanta gente. Bota o Los Angeles, iria então. Bastante, Mamelodi e Mamelodi. Mamelodi, Ulsan. Ulsan e Mamelodi, que foi um jogo que aconteceu, né? Não atrairia público também na Inglaterra, né? Porque mas eu tenho dúvida se lotaria também. Eu tenho dúvida se lotaria também. Assim, é um cenário novo, né? A Copa é um cenário novo para todo mundo. E acho que para os europeus, assim, talvez... O brasileiro, o sul-americano em geral, sempre encarou o Mundial, seja ele no formato, né, o formato que existia antes e o formato que existe agora, como um Mundial, né, um ponto máximo de disputa entre clubes, assim, né. Isso acho que não mudou e pelo contrário, cresceu, né. Cresceu porque a FIFA jogou um holofote em cima, tem mais times europeus, então, assim, para o brasileiro não mudou nada, pelo contrário. Os europeus, eu acho, que eles começaram a olhar um pouquinho diferente, assim, sabe? Claro que a gente sabe que tem o componente do dinheiro aí, né? A FIFA só conseguiu atrair 12 times europeus porque botou dinheiro na parada, né? A gente lembra, o Ancelotti hoje é o técnico da seleção, mas o Ancelotti um ano atrás, no Real Madrid ainda, ele chegou a colocar em xeque a participação do Real Madrid ali, né? Depois até foi desmentido pelo presidente, mas foi uma coisa assim do tipo, não sei se a gente vai, né? Não sei se o nosso calendário permite, se a gente está tão afim assim. Então, assim, teve esse discurso recentemente, assim, né? A gente não pode esquecer isso. Mas eu acho que eles, estando lá, né, competindo, e vai ter muito enfrentamento agora nas fases decisivas entre os europeus, então acho que isso vai fazer com que eles coloquem um olhar maior ali sobre o Mundial, assim, inevitavelmente, né? Mas, claro, é uma primeira experiência, a gente precisa ver como isso vai ser daqui 4 anos, né? Me parece já hoje certo que vai ter uma segunda edição daqui 4 anos, né? Resta saber aonde vai ser. Daqui a pouco levar para a Europa pode ter esse... pode ser até estratégico, né? Por parte da FIFA de daqui a pouco atrair um olhar maior ali na Europa, né? Então, assim, me parece que vai crescer. É difícil a gente dizer, né? Se em algum dia vai competir ali com uma Champions League. É muito cedo, é só uma edição, né? Mas eu acho que o principal a FIFA conseguiu, assim, né? Ela atraiu mais olhares da Europa. A gente vê até a Inglaterra menos, realmente, porque a Inglaterra tem suas particularidades, assim. Mas a gente vê na mídia, né, da Europa, assim, os principais jornais ali, se você for ler os principais jornais da Itália, da França, da Espanha... Equipe, né? Eles estão de olho, eles estão com gente lá, assim, então eu acho que a gente já tem uma mudança grande, assim, né, de olhar, né, por parte deles, assim.
Passou um ponto rápido, já estamos 10 minutos de vídeo. Vamos passar a nossa rota, né? Porque é tanto assunto, o assunto é bom, a Champions League para chamar de sua, que a dona FIFA quer, né? Mas a gente tem a classificação de Palmeiras e Fluminense e podemos ter, por que não, né? Uma semifinal entre Palmeiras e Fluminense. Ficou muito viável isso com a eliminação do Manchester City e agora o Palmeiras tem enfrentamento contra o Chelsea. Então a escalada, termo usado pelo Abel Ferreira, nas classificações do Palmeiras, a escalada de Palmeiras e Fluminense, essas classificações às quartas é o primeiro trajeto da nossa rota. Depois, a demissão de Renato Paiva é justa? Puxa vida, o John Textor deu um beijo no Renato Paiva depois da vitória sobre o PSG, passou uma semana, 10 dias e o Renato Paiva foi demitido na calada da noite pelo Botafogo. E o Flamengo, competiu ou não competiu com o Bayern? Fez o possível, perdeu para o Bayern pelo placar de 4-2, ou seja, falaremos bastante dos brasileiros nesta Copa do Mundo de Clubes. Senhores, Palmeiras e Fluminense. Palmeiras venceu o Botafogo por 1-0, o Botafogo demitiu o técnico. Né? E agora, né, Munari, pelo trajeto ali, a gente pode pensar em realmente ter um Palmeiras e Fluminense numa semifinal? Acho que sim. Agora eu não faço mais nenhuma projeção em cima da lógica, porque não tem lógica nesse campeonato, tá? Então, nesse lado aí, eu acho, se eu tivesse que escolher um time mais forte nesse lado, eu ainda acho que o Chelsea é melhor, tá? Mas, cara, não tem como. O Chelsea perdeu pro Flamengo e foi pra prorrogação com o Benfica. Embora tenha jogado melhor que o Benfica, né? O que eu só tenho dúvida, e aí eu acho que favoreceu muito pro Fluminense, o jogo contra o Al-Hilal não é um jogo ganho, tá? Não é ganho pro Fluminense. Não é mesmo. Só que assim, se o Fluminense tivesse que pegar o City, vamos lá, no maior dos absurdos, o Fluminense passar pelo City. O Fluminense já fez um esforço físico muito grande contra a Inter. Sim. E teria que fazer muito grande contra o City. Ele chegaria contra o Palmeiras. Mas destruído. a estratégia seria exatamente a mesma. A mesma. Né? Não precisaria mudar. Contra o Al-Hilal, já acho que muda o jogo. É. Então vai botar uma linha de 5 e retrancar e fechar contra o Al-Hilal. Vai ter que jogar um pouquinho mais, né? Vai ter que jogar. Seria um jogo parecido com o Borussia Dortmund? Eu acho que sim. Foi pra cima também? Eu acho que sim. Mais ou menos? Eu acho que sim. O que também tem... É que o desgaste, quando a gente fala do desgaste contra esse time europeu, não é só o físico, o emocional. Tu não consegue fazer 2, 3 dias depois a mesma entrega. É difícil, O Fluminense ontem, a atenção era total o tempo inteiro. Pro Al-Hilal vale também, né? A dedicação que o Al-Hilal teve pra classificação do Manchester City. Também foi. É difícil repetir contra o Com Fluminense. prorrogação, Com prorrogação, tudo mais, né? Olha como são as coisas, tá? Até agora a gente tem o grande feito do Botafogo, Uhum. PSG. Depois ele perde pro City, pro Atlético de Madrid e perde pro Palmeiras. Uhum. O grande feito do Flamengo, ele empata com o Los Ganha Angeles. do Chelsea? Ganha do Chelsea. Isso. Aí, o grande feito. Uhum. Aí ele perde pro Los Angeles. Perde Empata, pro né? Bayern. Foi empata. um a um. Empata e perde pro Bayern. É. E não ganhou de novo. Não. Agora é o grande feito do Fluminense e o grande feito do alguém vai ter que ganhar. Mas assim, o esforço que esses caras estão fazendo pra fazer o resultado Cobra um inimaginável, Uhum. cobra um preço depois. O Inter Miami também. O Inter Miami ganhou do Também Porto, ganhou do depois Porto. quase ganhou do Palmeiras, não ganhou e tomou 4 do PSG. É muito difícil o time fazer o jogo de exceção e logo depois. Então essa vantagem o Fluminense tem. Não é um jogo de exceção contra o Al-Hilal. Mas assim, se eu tivesse que apostar... os caras vão dizer que eu tô muito descrente com o brasileiro, mas eu acho que dá Chelsea e Al-Hilal, tá? Nossa! Eu acho que dá Chelsea e Al-Hilal. Bom, se o Malcom jogar o que jogou contra o Manchester City, o Malcom parecia o Messi. Não, mas eu acho que o Leonardo jogou muita bola também. O Palmeiras tem uma questão que também é importante disso, que é os desfalques, né? O Palmeiras o Palmeiras perdeu o Murilo. zaga, Gustavo tem Gomes, zaga, né? Piquerez e Murilo. Não, Fora tem os Gustavo três, Gomes e Piquerez. Vai o jogar Chelsea com não Bruno tem Fux, Mikael e Vanderlan. né? O Chelsea não tem o Caicedo e o Pedro Neto, né? O Pedro Neto, eu não sei se ele tá Eu fora. vou conferir. O Dá uma Caicedo olhada. tem O Caicedo certeza que tá certo. fora. O Caicedo certo. Porque eu tô na dúvida do Pedro Neto. Mas assim, o Caicedo já é uma baixa importante, tá? No time, no Chelsea. Mas me parece que esse problema do Palmeiras, assim, defensivo, ele é gigante. Ele é grave. Ele é gigante porque tu destrói a defesa. Gente, o Gustavo Gomes, ele é fundamental. Eu até acho, Dreyer, que o Palmeiras... Não, o Pedro Neto não. Não tá, né? Comparando com Botafogo, Palmeiras, Fluminense e Flamengo, o Palmeiras fez um jogo bom contra o Botafogo. O Botafogo se retrancou apenas, né? Jogou por uma bola mais uma vez, fez isso contra o PSG Atlético, tentou fazer isso de novo contra o Palmeiras e perdeu. Mas eu ainda acho que o Palmeiras é o time que teve o pior desempenho dos brasileiros até agora. Eu acho que se a gente for analisar assim, né, a gente falou aqui sobre as vitórias dos brasileiros, todos têm uma grande vitória, assim, para trazer na mala. Para chamar de volta, sua, né? Para ter Botafogo
tem a vitória contra o PSG, o Fluminense agora tem a vitória contra a Inter, né? E o Flamengo tem a vitória contra o Chelsea. O Palmeiras, ele não tem essa vitória ainda, né? O Porto, que era o europeu do caminho ali, era um Porto enfraquecido, né? É um time que não conseguiu competir nem em Portugal na última temporada, foi terceiro colocado. E mesmo assim o Palmeiras não venceu, né? Foi 0-0. O Palmeiras vence bem o Al Ahly, mas é o Al Ahly, né, do Egito, é um nível de exigência menor. Contra o Inter Miami, o Palmeiras fez um jogo bem ruim, né? Bem ruim, o primeiro tempo horrível, né? O próprio Abel admitiu que errou ali na estratégia. O Palmeiras até busca o empate, mas... E o Botafogo, assim, o Palmeiras foi melhor o jogo inteiro, né? Só o Palmeiras poderia ter vencido, né? Pelo que os dois times jogaram. Mas era o Botafogo, é um adversário, um confronto nacional, dois times que já se conhecem, que tinham enfrentamentos de temporadas anteriores, assim. Qualquer que fosse o vencedor, a gente não poderia colocar como uma grande vitória, como uma surpresa, a menos que fosse uma goleada, uma coisa de exceção, assim. Não foi o caso. Então acho que o Palmeiras está atrás ainda dessa grande vitória, assim. Claro que ele pode chegar na semifinal, eventualmente, sem ter essa grande vitória, daqui a pouco, né, consegue segurar um empate com o Chelsea, né? Tem isso. Prorrogação, pênaltis, como o Munari falou, o formato permite, né? Mas talvez seja o grande teste, né, do Palmeiras até agora. Tem essa questão da defesa, assim, né, que a base do time do Abel sempre foi a defesa muito forte, né? O Palmeiras só tomou gols do Inter Miami até agora, né? Os 2 gols naquele primeiro tempo, né, que foi muito ruim, mas nos outros jogos não tomou gol, assim. E agora sem Gustavo Gomes, sem Murilo e sem Piquerez, olha, é uma missão dura, né? E o Chelsea, manteve o técnico, né, da temporada passada, é a mesma temporada ainda, tem mais isso para os europeus, né? A gente não sabe se é uma continuação da temporada ou se já é uma nova temporada, porque tem reforços já, né? Então, tudo isso faz parte desse cenário novo, assim. Mas o Chelsea, dá para dizer que já é um Chelsea um pouco diferente até do Chelsea que perdeu para o Flamengo, né? O Maresca começou fazendo alguns testes ali, né? Tem o Dilep, né? Centroavante que chegou agora, jogou 2, 3 jogos, até começou na reserva, mas já virou titular. Mexeu um pouco ali no posicionamento do Cole Palmer. Cole Palmer que ainda também não chegou nessa Copa, né? Não jogou ainda, né? Muito calor nos Estados Unidos. Calor, talvez ele não tenha se achado, né? Mas eu acho que é um Chelsea que chega mais forte já do que o Chelsea da primeira fase, mais entrosado, né? Entre vírgulas aqui, eu tava lendo que o Chelsea contratou junto ao Brighton o João Pedro. Tem mais e essa, ele pode jogar. Que é outra maluquice, ele pode chegar desse e regulamento, pode jogar. né? Tem chance dele... Pode ser escrito do nada? Pode. Tem uma nova janela, né? Tem uma nova janela ali de troca de lista. E ele pode jogar. Loucura, né? Loucura a gente pensar nisso também. Mas pode ser um reforço de última hora. Um torneio, jogador meio promissor. Um torneio de pré-temporada, essas regras, tá né? Tateando, né? Eu acho que a FIFA tá meio que tateando, ver como é que é. Tu permitiu pros europeus. Teve a polêmica na Inter do Çalhanoğlu. Isso. Porque o Lautaro diz depois da eliminação, nós temos que ver quem quer ficar aqui tem que ficar, quem não quer vai sair. E era pra ele. Será que fosse um jogo de Champions, esses caras iriam sair? 4 jogadores da Inter voltaram pra Itália por lesão. Por preservação até alguns, assim, né? Daqui a pouco vai lesionar, perde alguns meses, né? Então, assim, se fosse um campeonato que eles levassem tão a sério, será que o cara não ficava lá fazendo tratamento intensivo pra, se chegar na semifinal, na final joga? Tentar, de alguma forma, não tira o mérito, né? Não tira o mérito. É só uma questão de que a Inter também trocou o técnico, é um técnico novo, interino, quase interino, assim, meio interino efetivo. Mas eu acho que isso faz parte também. Faz parte. Isso aí a gente... Fluminense. E assim, na Copa do Mundo também tem isso, assim. Lembra que o Benzema tem a lesão na Copa de 22, e o Benzema é liberado, depois ele volta, ele tinha a condição de jogar a final, mas aí tinha uma relação ruim com o elenco ali que acharam melhor não utilizar, né? Então, esse tipo de... Tem uma outra coisa também que eu acho que é interessante, que a gente talvez não tenha pensado antes, e que agora que as coisas... Como tudo é novo, os caras estão vivendo, por mais que tenha folga, eles estão vivendo... Pegou-se um elenco inteiro de um time, de todos os times, estão concentrados e estão vivendo juntos 20, 25 dias, 30... Um mês, vão passar um mês. Não é a realidade. 5 de junho estão juntos. Que ali. Não é a realidade de clube isso. Clube, tu joga, tu mora na cidade, tu vai lá, tu treina. Principalmente na Europa que não tem concentração.
Não tem concentração de jogo em casa. É isso. Tu treina, termina o treino, tu vai pra casa, tem tua família, tem teus amigos, tu volta. Qualquer jogo, inclusive da Qualquer Champions. jogo. Na final de Champions. Tu só se reúne pra jogar jogo fora de casa. Uma viagem, né? A final de Champions, talvez, como é em uma outra cidade, é o maior tempo que eles ficam juntos. Mas aí Uma semana. Uma semana, E tu tá colocando esses caras a viverem juntos numa realidade que a gente vê muito de jogadores. O que acontece nos grupos? Por que o Messi, o Suárez e o Neymar eram amigos? Porque era o grupo dos sul-americanos. Tem muitos desses grupos nos times europeus. Os argentinos, o Atlético de Madrid lá, estão sempre tomando mate. Mas As panelas. Mas os espanhóis não estão juntos. Né? Mas o, sei lá o que lá, o Sorloff lá, que é norueguês, tem outra mania. São muitos, são caras de muitos países diferentes que estão começando a conviver junto, que talvez eles nem tenham essa relação, porque lá o vestiário é diferente daqui. Aqui o vestiário é esse mesmo da resenha. Lá que a gente ouve muito sobre o jogador brasileiro que mora lá, falando, não, lá eu chego, treino e deu. Ou lembra do Chelsea, a passagem do Chelsea com o Filipão? Que se falou que o Filipão tentou meio que criar essa ideia de a família, assim, família escolar. E o Bala que disse, não, cara, a gente quer treinar, eu não quero ser amigo do centroavante do Drogba. Mais fria. A relação deles é mais fria. Então não sei até que ponto essa das palavras, por exemplo, do Lautaro, o capitão, dizer, quem quer ficar aqui não quer. Então, como é que pro Lautaro falar isso no microfone, no ambiente isso aí estourou. Tem mais coisa por trás aí, né? E aí o Çalhanoğlu foi... E aí, como diz o Guerrinha, todo mundo tem um amigo. Por mais que o Lautaro ou que algum outro tenha ficado pé da vida porque ele foi embora, ele tem algum amigo no elenco que de alguma forma vai ficar a favor. Claro. E aí isso vai... Que não é algo que se lide no dia a dia. Sendo que pra eles não é a coisa mais importante do mundo, que é diferente pra nós. Então se no Fluminense tem uma rusga, ou no Palmeiras tem uma rusga, cara, nós estamos aqui pra fazer história, é o momento mais importante das nossas carreiras. E porque também tem outra coisa. Os jogadores desses times, dos times Palmeiras e Fluminense, tem o Arias, que vai jogar a Copa do Mundo, o Thiago Silva já jogou. O resto, eles não são caras de Copa. O Cano não vai jogar a Copa do Mundo pela Argentina. Não vai. Então esse é o maior momento da carreira dele. O Fábio não vai mais, Fábio não vai. O René não. Nonato. Tu acha que o René não? O Martinelli, talvez. O Martinelli. Se acontecer daqui a pouco, sabe? O Palmeiras, o Gustavo Gomes não jogou ainda com o Paraguai, né? Vai jogar a primeira. Tem chance de ir o ano que vem, né? Tem boa chance. O Paulinho não vai, o Estevão provavelmente vai, a gente imagina, mas assim, não é o cenário. Esses caras não estão vivendo. O Richard Rios tá jogando boa. O Richard Rios vai jogar a primeira. Colômbia, mas não é a rotina deles. Não é a rotina deles. Não, esse é o grande torneio. Perfeito. Dos europeus, não é o cara faz o sacrifício. A frase do Rafinha, que eu acho que eu vi o Zico respondendo e o Felipe Melo respondendo o Rafinha. O Rafinha disse, né, pra quem não viu, o Rafinha falou que isso era ruim, porque tirou férias dos jogadores no Mundial de Clubes. E aí eu vi a resposta do Zico e do Felipe Melo falando, então ele não vai jogar a Copa do Mundo, que também é. Só que a Copa do Mundo é a exceção. É óbvio que pela Copa do Mundo ele abre mão das férias. Mas na visão dele, de quem joga na Europa, ele não quer abrir mão das férias pelo Mundial de Clubes. Então é diferente. Pra esses caras, é diferente. Eles não estão assim, poxa, sabe? Isso aqui é minha vida. Não é. Não é. O Guardiola tirou o Haaland na prorrogação. Eu duvido que se fosse semi da Champions ele tiraria. Então isso também contribui. Não estou minimizando o feito do Al Hilal e dos brasileiros. É contexto só. Mas é um contexto diferente. Né? Eles estão fazendo, para eles não tem como um treinador, talvez alguém consiga, talvez o treinador do Bayern consiga, talvez o Luiz Henrique consiga, mas dos 8 europeus, 8 fortes, 7 fortes, né? Bayern, Real Madrid, Porto, tira o Porto, Salzburg, 9 fortes. 9 fortes. Talvez dos 9, 3 estejam nesse pensamento, talvez 2, talvez 5. Eu acho que isso também contribui, assim. Será que se o treinador do... Pegar a Inter de Milão como exemplo. Como é que a Inter eliminou o Barcelona e Bayern na Champions? Fazendo o jogo que o Fluminense fez contra a Inter. Um sacrifício. Vou me defender, vou segurar. Será que se a Inter pegasse o City, se fosse Inter e City nesse Mundial, a Inter iria se mobilizar? Nós vamos nos defender contra o City. A gente viu a Juventus contra o City, virou mais um jogo de exibição do que realmente um jogo de foco tático. Jogaria daquela postura. 5-2 ali, né? Bem de pré-temporada mesmo. Então acho que esse cenário a gente não pode tirar a discussão. Por isso que eu acho que esse Mundial não vai servir como parâmetro para avaliar força de liga, força de clubes. Mas ele mostra como o futebol pode ser aleatório quando ele tem um novo cenário. Dreyer, essa questão dos europeus é bem verdade que tem isso. A Inter, por exemplo, mandou de volta para a Itália alguns atletas por risco de lesão ou lesão. O Manchester City, a gente brincou aqui, né? O Guardiola, nas entrevistas, até no ato falho dele, ele falava, na temporada passada a gente não sei... Não, se bem que a Copa do Mundo de Clubes faz parte da temporada, em tese. Só que para eles menos, porque tá entrando atletas novos, jogadores que voltam de empréstimo, são testados, deram certo, ficam, não deram certo, voltam, emprestados mais uma vez.
Mas ao mesmo tempo, nesta fase eliminatória de mata, a gente percebeu no semblante de alguns atletas como também eles têm levado a sério. O Kimmich, por exemplo, no jogo do Bayern, vibrando na defesa do Neuer. O Haaland, ontem, nessa partida contra o Al Hilal, sai o gol do Foden, ele sai do banco de reserva vibrando. Comemorando. Então, realmente chega nessa parte, os europeus também querem jogar as veras. Né? Claro. É assim, esses caras, eles competem no nível mais alto. Assim, e esses caras não entram pra brincar também, né? Esses caras, estando lá, né? Pô, já que eu tô aqui... A gente quer ganhar esse negócio, né? O Guardiola falou isso algumas vezes, né? O Luiz Henrique já falou também. Assim, vai levar tempo, como a gente falou, é só uma primeira edição, né? Talvez um dia tenha o peso que a Champions League tem, a gente não sabe, não tem como dizer isso agora. Mas os caras querem ganhar também, né? O City não ganhou nada na temporada, né? Ganhou a Supercopa da Inglaterra. Supercopa em agosto do ano passado. Foi o primeiro jogo da temporada. Primeiro jogo né? da temporada. O City não ganhou nenhuma das duas Copas, né? Não ganhou a Premier League, não ganhou a Champions. Então, assim, o Mundial daqui a pouco era uma chance de salvar a temporada. Não sei se salvaria até na avaliação deles, né? Acho que não. Mas era um título, era algo indiscutível, né? A Inter de Milão, né? A Inter chegou em quase todas as competições, né? Perdeu pro Milan na Copa, perdeu pro Napoli na Liga, perdeu a Champions por 5-0. Brigou até o fim pelo Campeonato Italiano, mas não ganhou nada também. Então, assim, a Inter também tinha uma chance de um título, né? Então, claro que os caras queriam, né? E acho que isso aumenta muito as vitórias aí de Fluminense e de Al Hilal, né? Ainda é cedo, tá? Porque afinal pode ser Chelsea um europeu, tá? Pode. Mas no caso de, afinal, ter um sul-americano, Al Hilal, Fluminense ou Palmeiras, ou de alguém ser campeão, será que algum pontos não pode daqui a pouco mexer um pouco com a UEFA? Porque hoje a gente tem na Champions quase uma ideia que a gente tem no basquete da NBA. É outro mundo. Sim, ganhou a Champions, ganhou o torneio mais importante do planeta. Que a NBA tem isso também. Campeão mundial. Campeão mundial. Quando os Estados Unidos perderam foi pra Argentina, de Nobre, na Olimpíada? Sim, perdeu 2004, duas Olimpíadas, né? Atenas. Ou só 2004 que perdeu? Agora não vou lembrar. Eu acho que depois que perde, eles voltam a... Primeiro lá em 87 eles perdem com a seleção universitária pro Brasil num Pan-Americano e passam a usar os profissionais, vão pra Olimpíada com os profissionais com medo de perder em 92. Aí começa que mantém a hegemonia. Aí depois ganha tão fácil 2, 3 e dá uma aliviada. Aí perde, em 2004, volta a levar. Tanto que na última agora, os caras se mobilizaram. Foi LeBron, foi todo mundo na última. Curry, e foi duríssima a semifinal aí contra a Sérvia, né? Se não vai todo mundo, não ganha. Será que daqui a pouco, pelo susto, ou se perder esse negócio aqui, eles mesmos não vão se olhar lá? Porque é um mercado. É isso. Vai gerar atração. Eu tenho certeza que nós... Quando tiver... Vou fazer agora uma revelação aqui. Nossos amigos do Band Esportes, desculpa, tá? Mas sempre que nós estamos na redação ali no Band Esportes, alguém coloca no Campeonato da Arábia Saudita, eu digo, não. Tira daí, bota no Premier, vamos ver VT do Brasileirão. Não vamos ficar vendo esse troço aí. Sauditão, não. Agora, o mundo já vai olhar quando tiver um jogo do Al Hilal. Pô, será que esses caras são bons mesmo, ganharam do City? O mundo talvez se interesse em ver a Libertadores. Pô, o Fluminense aquele ganhou da Inter de Milão. É um mercado. Quando tiver esses amistosos, esses torneios aí nos Estados Unidos, na Arábia e tal, será que eles vão querer levar mais o sul-americano? Claro. Sabe? Opa, os caras ganharam. O Felipe Luiz falou isso aí. O Felipe Luiz acha que o pessoal vai olhar mais. E o mercado? O mercado mais também. Ou seja, o monopólio da Europa, Opa, estão querendo... Será que daqui a pouco não pode acontecer entre eles? Vem cá, nós vamos ter que nos organizar aqui o nosso calendário pra chegar mais forte lá, ganhar esse troço aí, chegar lá com 6, 7 clubes fortes e mostrar que a gente manda nesse troço. Também pode ter esse efeito, assim, de incômodo, não agora, pra próxima edição, mas ao longo do... Sabe? Como assim? A Arábia Saudita leva lá a Supercopa da Espanha. Daqui a pouco os caras podem querer levar a Supercopa do Brasil. E aí? Exato. Sabe? É uma disputa de mercado. Né? Claro. E da Fórmula 1, no automobilismo teve isso, a Fórmula 1, quando a Indy começou a crescer ali, a Fórmula 1 se preocupou, estamos perdendo, não somos mais o bambambam. Então, esse ponto também, eu acho que a Champions League, ela também, de alguma forma, ela jogou a sua reputação da liga que tem os melhores times. Não acabou, repito, afinal pode ser Chelsea um outro europeu e a gente não vai debater isso. Mas se perder, vai se criar essa dúvida. Mas será que os caras não estão pagando dinheiro demais para os jogadores que não são tão melhores assim? Vai colocar essa dúvida. E aí também acho que Fluminense e Al Hilal, né, as vitórias de Fluminense e Al Hilal, é uma grande vitória da FIFA também, né? Porque daqui a pouco se chegam ali 8 europeus entre os 8 melhores,
ou 7 europeus. Ao mesmo tempo que pra ela é ótimo ter um City contra o Real Madrid numa final, também é bom também que apareçam outros times, né? Exatamente, porque coloca esse holofote um pouco nos outros continentes Claro. também, assim, né? Pô, a UEFA ali tem o predomínio e vai continuar tendo pelos próximos anos, mas a FIFA mostra ali que também, né? A gente colocou os outros continentes e os caras mostraram que eles conseguem competir, né? Tem pelo menos 2 aí entre os 8. Então é uma grande vitória da FIFA também isso, né? Perfeito. Porque se falou muito, a FIFA Munari. quer criar a sua Champions League, né? É Sim. isso, é. Mas, por outro lado, uma nova Champions League, ela não vai... tem a Champions League. Eu acho que é melhor pra ela ter isso aí. Porque, tem a Champions League, beleza, é o grande torneio. Só que faz sentido ter esse outro torneio aqui, porque os caras não estão chegando aqui, estão ganhando todos. Exatamente. Então, faz sentido ver o semifinalista da Champions perdendo pro time brasileiro. Para um time de outro Viu como continente. tem por que ter esse campeonato? Porque o último Mundial não tava fazendo sentido. Não, A Copa Intercontinental não 12 fazia muito anos sentido. que só o europeu ganhava, então assim, os caras vêm aqui, passeio e ganham o campeonato. O nível caiu muito ali na competitividade, 2 jogos, pra eles era um jogo só. Então, Agora mostrou que faz sentido ter um campeonato que reúna clubes de outros continentes. E com Isso mais aí, jogos. Essa discussão não existe. Se o campeonato vai pegar, se vai ter torcida, se não calendário, sei. Mas dinheiro, que passa faz por tudo sentido isso. ter, né? faz. É. Munari, a demissão do Renato Paiva. Sabe que entrou muito naquela tese que a gente bate que quando um time e um técnico jogam por resultado, e apenas isso, quando não tem o resultado, não tem nada. Né? Me pareceu um pouco isso, tá? O Renato teve todas... O Renato Paiva, no caso, né? Esse Renato não deu certo. Mas ele teve todos os méritos de criar uma estratégia para controlar o PSG, que aí entra mais uma vez vírgulas e contextos. O PSG com o Luiz Henrique colocou um time misto, depois teve que atacar com os titulares no segundo tempo, mas o mérito do Botafogo de ter se defendido bem e vencido por 1-0. Mas aí joga exatamente da mesma forma contra o Atlético e contra o Palmeiras e perde as 2 partidas. E aí ficou uma coisa assim, puxa vida, mas o Botafogo teve que jogar assim contra o Palmeiras, cara. Que é um time que enfrenta aqui toda hora, não daria pra se expor mais, tem jogadores bons ali, né? Igor Jesus, Arthur, no banco Correia, Arthur Cabral, precisava jogar mais uma vez assim. Me pareceu muito aquela tese de que jogo pelo resultado, não teve o resultado, eu perdi tudo. Eu acho que sim. Eu acho que assim, a estratégia foi completamente errada contra o Palmeiras. É inadmissível, tem que ser criticado. Se eu fosse o Textor, eu cobraria, eu dizia, não vamos jogar assim. Mas acho que a demissão é desproporcional. Né? Até porque não houve não foi assim, teve uma reunião lá depois do jogo, o Textor disse que não é pra jogar assim e ele não aceitou. Não teve isso, né? A informação que o Rizek deu, que vindo do Paiva, que o Paiva se sentiu surpreso e que o entendimento do Paiva é de que ele não aceitava a influência do Textor em escalações. Por exemplo, o Cuiabano estava sendo utilizado adiantado e o Textor queria que o Cuiabano jogasse como lateral porque a ideia era vender o Cuiabano como lateral para o futebol europeu e ele não estava aceitando isso. Então isso ajuda a explicar. Porque... E tem a ideia do Textor, que ele entende que o Botafogo, por grandeza, tem que se impor e tem que jogar. Por exemplo, o Botafogo tinha que amassar o Palmeiras, não é? Não adianta o Botafogo jogar por uma bola e ganhar do Palmeiras. Que é um Botafogo protagonista. Assim. Então eu acho que isso explica. Agora, pelo resultado, não. Né? O Botafogo vem de 2 títulos históricos aí, faz 6 meses. E vencendo o Palmeiras, né? E vencendo o Palmeiras. Né? E eu prefiro que a demissão do treinador depois de um campeonato como esse, ela seja por isso. Por modelo, não pela questão da escalação porque quer vender, essa não, mas por modelo de jogo, não, é que esse futebol aqui não é o que a gente quer. Não serve para o nosso projeto. Né? É melhor do que demitir porque perdeu. Só que agora, vamos ver, vai ter que chegar um treinador que vai preparar o time para atacar, para jogar diferente com quanto tempo, né? Arthur Jorge volta. Arthur Jorge. Podia ser, né? Mas não vai voltar, brigou. Tem o Luiz Castro, que sempre Luiz Castro sempre fala. Porque o Botafogo ficou um tempão procurando o treinador. Podia ser o Tite agora, né? Tentou antes. Mas ele não queria o Tite por causa do modelo de jogo, dizia. É verdade. Porque assim, o cara que chegar vai ter jogo a cada 3 dias. E provavelmente pelo perfil do Textor vai ser alguém que não trabalhou aqui. Não trabalha aqui. Em português. E aí o cara chega aqui, e aí? Pode tentar pegar o Paulo Fonseca, que tava no Lyon. Lyon caiu. Carvalhal, ele já tentou em algum momento, né? Algum cara assim. Pode pegar o Marcelo Gajardo, que tá fracassando lá no River Plate. E a última rota é a seguinte, agora eu quero saber, Flamengo competiu ou não com o Bayern? Mas eu vou além. É melhor perder como o Flamengo ou vencer como o Botafogo? E agora, hein? É melhor vencer. Agora... É melhor vencer como o Botafogo venceu o PSG. Carlos Salvador Bilardo. Ou perder como o Flamengo jogou e competiu contra o Bayern. E aí?
Ganhar. O que é melhor? Não, Ganhar. Melhor? É. Não, melhor sempre é ganhar. Certo, Tá, perfeito. mas qual é a garantia se Botafogo e PSG entrarem em campo de novo com a mesma postura, o Botafogo vai ganhar? É, jogando Porque não 10 ganhou, vezes vai ganhar porque 9. jogou assim A contra o tendência é Atlético. não ganhar, inclusive. É, a tendência é Não. não ganhar. Jogou contra o Atlético assim e perdeu. Claro. Jogou claro, assim contra o Palmeiras e perdeu. Claro. Tá. E o Flamengo? O Flamengo Jogou perdeu. com suas características e perdeu. Mas ganhou do Chelsea também. Ganhou do Então Chelsea. os dois Exatamente ganharam e igual. perderam da característica. É. Eu acho assim, o Flamengo, por ser o Flamengo, né? Por tradição, enfim, por ser o grande clube que é, assim, é mais difícil tu fazer com o Flamengo o que o Paiva fez com o Botafogo, assim, né? Claro, poxa. E tem até pelas todo ideias do Felipe Luiz também, assim. uma exigência, né? Da torcida, do exatamente, clube. a cobrança é diferente. A gente sabe que é, né? Uhum. Por mais que sejam dois clubes brasileiros e tal, a gente sabe que a cobrança é diferente, né? É a mesma coisa que tu assumir o Real Madrid, né? E botar um cara lá que vai fazer uma retranca no Real Madrid. O Capello. demitido, campeão Exatamente. espanhol. O cara vai durar pouquíssimo, né? Então, assim, tem alguns clubes, assim, que eles exigem que tu mantenha uma forma de jogar, né? Real Madrid, Barcelona, isso vale pro Flamengo aqui, né? É muito difícil tu chegar lá no Flamengo e querer armar um retrancão, assim. Então, eu acho que o Felipe Luiz, nesse sentido, não tinha muita opção, assim, né? Ele tinha que tentar jogar, né? De alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que tentar conter o Bayern, assim, né? E os primeiros 10 minutos, assim, foram arrasadores, né? O Bayern entrou no seu nível máximo, assim, e resolveu quase o jogo em 10 minutos, assim, né? E aí, claro, o Bayern tá com 2-0, ele, né, naturalmente ele dá uma segurada, aí o Flamengo começa a jogar. O Flamengo, né, quando estava jogando, ele impôs dificuldades Sim. ao Bayern em alguns momentos, consegue fazer 2-1, mas aí quando a diferença voltava para um gol, parece que o Bayern ligava de novo assim um modo, opa, né, vamos lá de novo. E aí o Bayern abria o 3-1. Então, assim, eu acho que em nenhum momento o Flamengo tirou o Bayern do conforto dele, né? Mesmo quando a diferença estava em um gol ali, o Flamengo não teve aquela bola do empate, assim. Então, acho que o Bayern foi uma vitória tranquila do Bayern, assim, né? E aí a gente entra naquela discussão que se tinha antes da Copa de Clubes, assim, né? Sobre a competitividade, assim, né? Tem realmente aí um nível, né? Que a gente pode discutir de quantos são esses times, assim. Se são 5, se são 8, se são 10. O pelotão aquele de Real Madrid, que Bayern, é um nível PSG, realmente muito Liverpool. difícil de competir, né? Uhum. Acho que a gente pode colocar aí Real Madrid, Barcelona, Liverpool hoje, o próprio City, né? Que foi eliminado, mas E o o City e o PSG, PSG, e o Bayern. é. Acho que a gente Um 6 aí, fecha mais ou por aí, menos. né? É. E esses times realmente eles estão num nível superior, assim, e é muito difícil competir com eles, né? Muito difícil, assim. Vai ter que escolher uma estratégia, pode ser a estratégia do Paiva, de colocar o time atrás, jogar por uma bola, que é a estratégia que geralmente se adota, né? Que o Inter fez lá contra o Barcelona, o São Paulo fez lá contra o Liverpool, o Chelsea fez contra o Corinthians, né? E vários outros fizeram e deu errado, Uhum. a gente, né, não lembra aqui. Ou você pode tentar jogar, né, dentro do possível, assim, que foi a escolha do Flamengo contra o Chelsea, que deu muito certo, e foi a escolha do Flamengo contra o Bayern. Mas aí bateu também no nível desse time que o Bayern hoje é mais time que o Chelsea, né? É mais, né? Eu tenho falado muito, né, que essa competição também tem sido uma oportunidade para os brasileiros testarem o seu nível, né? Quando é que a gente vai ver um Flamengo e Bayern? Mais uma vez, de novo. Talvez daqui Agora, a 4 anos. Talvez né? daqui a Mas 4 não tem anos, nenhuma Flamengo garantia, né? e Chelsea. A gente via num jogo na Copa Intercontinental, ali o Mundial de Clubes, se chegasse lá, se passasse pela semifinal, em função do calendário gigantesco ali, com vários jogos, 70 jogos. Então, o Felipe Luiz, eu acho, né, que é um cara inteligente, é um outro nível, é um cara que vai se preparar e está se lapidando muito para ser um técnico que vai treinar times fora. Seria histórico, assim, um brasileiro que começa aqui e sai para treinar grandes times fora. O que o Felipão fez, não conseguiu muito, conseguiu com a seleção, foi pro Chelsea, o Luxemburgo no Real Madrid, mas eu acho que o Felipe Luiz tem um potencial muito grande. E eu acho que ele vai aproveitar esse jogo e esses jogos que ele fez contra Chelsea e Bayern para trazer um aprendizado, né? Eu acho que ele conseguiu colocar o Flamengo, que hoje é o melhor time sul-americano em termos de investimento e de qualidade técnica, e não conseguiu bater de frente com o Bayern. O Bayern, quando quis, ele venceu o jogo. E até teve uma superioridade física, tática e também técnica, né? Com 2 exemplos. O Pamecano, chegando no Arrascaeta e fazendo
cara, uma imposição física, assim, Parecia absurda. que tava tirando bola de uma criança. E era um zagueiro na intermediária de ataque, tirando a bola pro Harry Kane. O Harry Kane pega a bola de canhota e faz o gol. O Harry Kane, na outra vez, ele pega a bola e faz o gol. O Harry Kane... A gente fazia muitas comparações de brincadeira aqui com Pedro ou Harry Kane, Pedro ou Lewandowski. Chega num nível assim, num enfrentamento assim, a gente vê o nível alto, não tem comparação. Não tem nem comparação. o Harry Kane, por exemplo, com o Lautaro Martinez. É, Não tem, não o que tá lá, né? Que tá lá. Uhum. Eu acho que tem uma questão aqui que tem que haver com formação de elenco. Teve uma entrevista do Gajardo que viralizou agora, depois da derrota do River Plate para a Inter, que é uma pergunta que fazem para ele sobre o jogo do Barcelona com o River 2015. E ele fala, foi 3-0 o jogo e o Barcelona podia ter feito muito mais. Barcelona Eu de vi. Neymar, Messi, Suárez. E aí comparam com o Estudiantes de 2009 que se leva para Fez prorrogação. uma retranca lá contra o Barcelona. E a resposta que ele faz é, mas aí são clubes diferentes. O River não pode jogar como o Estudiantes jogou. É isso. E o Boca, trazendo pro Boca o jeito que o Boca jogou contra o Bayern de Munique, que foi elogiado pelo Guardiola, a forma como o torcedor do Boca adorou jogar daquele jeito e achou maravilhoso se defender e quase empatar. O River foi pra cima da Inter. Só que são DNAs dos clubes que tem a ver com a torcida achar bom e tem a ver com a formação de elenco. Uhum. Porque não adiantava só o Felipe Luiz trazer o Flamengo pra trás agora. Nós vamos botar uma linha de 5 aqui, vamos ficar retrancados. Porque o Flamengo não montou um elenco pra isso. Pra jogar assim, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira não são zagueiros que vão aguentar 40 cruzamentos na área. Como aguentou o Inácio e o Thiago Silva, como aguentou o Barbosa e o Jair. Perfeito. Então, o lateral Wesley não é o lateral pra marcar. Porque o elenco não foi montado pra isso. O Vitinho, o jogo defensivo que o Vitinho fez, mesmo contra o Palmeiras, contra o Estevão, o Flamengo monta o lateral pro lateral jogar lá em cima. Claro. Então, às vezes o pessoal vai me falar, o Guardiola não vai mudar, mas os zagueiros do Guardiola não. Ou tanto 2 gols de cabeça o City tomou. Os zagueiros do Guardiola, o forte deles não é defender a área. Tanto é que o primeiro gol do Flamengo, do Bayern, é um escanteio. Tá todo o Flamengo dentro da área. É igual se fala da seleção de 82. O Brasil perdeu pra Itália porque foi atacar. Só que tu vai ver o terceiro gol da eliminação, é um escanteio. Então os 11 dentro da área. O Flamengo, se tivesse adotado uma postura defensiva, igual ia ter escanteios contra, porque sempre tem escanteio contra, e poderia ter tomado o gol que tomou. E a bola com o Bayern sempre, né? Com E aí o tomou Harry 1 a 0. Kane, com o Kimmich, com o Goretzka, com o Olise. Com 1 a 0 o que tu A vai fazer? tendência é o Bayern também Com 1 a 0, amassar. com 1 a 0 o que tu vai fazer? É. Saiu o gol do escanteio. A postura do Flamengo é defensiva, 1 a 0. Tu tem um time que sabe jogar. Tu ia ficar atrás com 1 a 0? Não, tu ia ter que atacar. Ia ter que Exatamente. sair. Então, a gente nem sabe se a estratégia seria atacar, mas o gol cedo também obrigou. O Renato favorece a O gol estratégia cedo do também, Fluminense. né, o Fluminense. Se o gol é o contrário, se no primeiro ataque a Inter faz 1 a 0, o que o Fluminense ia fazer? Não ia poder ficar lá atrás. Ia ter que mudar a postura. Então assim, não tem muito... tu não consegue mudar a forma do que tu é treinado, do comportamento. O meu comportamento como lateral é avançar. Não, agora eu vou ficar. Sabe, do ponta. É igual tu não ensina o ponta que o forte dele é o 1 contra 1 pra driblar, pra marcar. Da mesma forma que tem o ponta que dribla, que marca melhor, mas não vai atacar. Então eu acho que a forma como os elencos são montados, eles também não permitiam ao Felipe Luiz fazer um muito jogo. diferente, Eu acho que não... eu concordo. Por isso que a gente vê muito na Europa, por que os jogos... Eu sei que a Jana já tá querendo terminar, mas por que a gente vê os 4-3 do Barcelona, da Inter, do PSG, do Bayern... O Bayern tomou 4-1 do Barcelona na Champions. O Barcelona do Guardiola tomou. O Bayern do Guardiola tomou 4. Porque eles são times que, quando eles precisam... Tem horas que cara, eles não são moldados pra defender. Eles são moldados pra atacar e pra defender atacando. Perde a bola, pressiona. Pressiona lá em cima. Mas quando a coisa não funciona, eles acabam... sofrem também. Eles sofrem. O City contra o Al-Hilal, E o Flamengo é isso. City. O Flamengo é um time que ele não vai Fica muito exposto. Não vai. Quando ele tiver que defender, ele não vai. Muito bem, senhores. Agora chegou a hora aqui do mapa da Copa do Conexão Copa. Calma, não é o livro ainda. E a Conexão Copa é a seguinte, tá? A gente vai ter Fluminense e Al-Hilal de um lado, e do outro lado quem passar pega Palmeiras ou Chelsea. E Palmeiras e Chelsea fazem uma reedição da final do Mundial de Clubes de 2021, jogado aqui no dia 12 de fevereiro de 2022. Chelsea 2, Palmeiras 1 na prorrogação. Atenção para os times, tá? O Palmeiras praticamente o mesmo, claro, tem algumas trocas, mas o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Scarpa e Rony. Esse era o time do Abel Ferreira naquela partida que ocorreu no Catar, no estádio Mohammed bin Zayed em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, né? E o Chelsea,
que aí mostra como mudou a lógica do clube, né? Eu acho que o Chelsea não tem mais ninguém desse Não time, deve né? ter mais ninguém Eu dei uma aqui, olhada olha antes, eu só. acho que não tem mais ninguém. Não, e outra, atenção para O goleiro a idade desses jogadores. Comparado com o Chelsea de hoje, que tem jogadores de Muito 18, jovem. 19, 20 anos. O Estevão, que tá indo pra lá. Mendy. Zagueiros. Christensen, Thiago Silva e Rudiger. uma bora mal, boa zaga. Bocha, zaga, olha boa só. zaga, boa zaga. Aspilicueta, Kanté, Kovacic, Hudson Odoi, Mason Mount, Kai Havertz e Lukaku. Não tem mais ninguém. E era um time bem diferente, né? Curioso isso, porque Jogadores faz... mais experimentados. Foi 2022, faz 22, 3 3 anos. anos. O treinador? Treinador Thomas Tuchel. Porque se a gente faz uma comparação, geralmente, um confronto recente, assim, de 2, 3 anos atrás, e geralmente é o time sul-americano que muda muito, né? Exatamente, porque vende. Por uma questão econômica Exatamente. até, precisa vender e tal. E o europeu geralmente mantém aquela base ali, né? Mas o Chelsea fez uma reformulação Chelsea completa, mudou muito. assim, né? Acho Mudou o que a treinador, estratégia mudou também, tudo, né? Eu não me lembro se o Chelsea não mudou o dono também, ou quem administra o Chelsea nesses últimos 3 Porque anos. Com a guerra da Rússia, o O Abramovich teve que sair. E eu acho que agora são É uns americanos agora que São estão americanos, administrando, né? americanos. Isso. Quando E é que aí, a por guerra isso- começa? 20? Ah, não, a guerra é antes disso, não. Não, a guerra é depois, 22. Depois, É. 22 ou 23 até. É. Mas enfim, aí muda Não, com a totalmente, guerra ele né? teve que sair, isso aí. Os americanos agora, e o Chelsea gasta muito dinheiro, o time pode não ser pomposo, mas tem muitos investe jogadores muito, muito. novos E e em muito quantidade, caros. né? Em Em quantidade. quantidade. O Estevão é um exemplo disso. Tinha até uma brincadeira lá que o Chelsea tinha, né, tinham memes, assim, que o Chelsea tinha tanto jogador no elenco ali que não conseguia Pois inscrever os caras, né? Tinha Não, que dos sair emprestando, brasileiros, né? a gente teve ali o Ângelo, o David Washington, jogadores que passaram por lá e nem jogaram. O Andrei Santos agora voltou, mas foi 28 emprestado. de maio de 22 à venda pro grupo norte-americano por 25 bilhões de reais. É isso. Caraca, meu. E a estratégia mudou totalmente, né? Totalmente, a lógica, totalmente. né? Chelsea hoje ele compra, talvez para revender, mas para montar um time novo e depois revende. Gente, Conexão Copa foi isso. E agora vamos para o cartógrafo. Agora é. Não, Ainda ainda não. não. É que a minha função é só É o livro? O livro. Foi treinado antes do programa. Senhores, eu estava na jornada esportiva de Fluminense 2, Internacional 0, e o comentarista da Rádio Gaúcha, Cristiano Munari, disse que essa vitória do Fluminense passa por Renato Portaluppi. Renato Portaluppi teve o grande mérito, ele é o principal protagonista dessa classificação do Fluminense, Cristiano Munari? Eu acho que sim. O primeiro porque o Renato mudou completamente a forma do Fluminense jogar, pelo menos tática, né? E é curioso porque a gente conhece o Renato, quanto tempo o Renato trabalhou aqui, e a gente fazendo pré-jogo no Zona Mista da sexta-feira anterior a esse jogo, que foi numa segunda, eu lembrei com a Ruda e Katsurayama, tava eu e os Lucas, Munari e os Lucas podia ser o Zona Mista, né? A gente podia criar um quadro. Podia ser um quadro, podia ser uma série. E eu lembrei de Grêmio, lembram do jogo, do pênalti do Yuri Alberto? Grêmio e Corinthians, que o Yuri Alberto 4x4. 4x4. Jogo. Aquele jogo o Grêmio não vinha jogando com 3 zagueiros e o Grêmio inicia jogando com 3 zagueiros. E o Renato explica que fez isso porque o Corinthians jogava com uma dupla de ataque, e Yuri Alberto e Depay já? Já era o Depay? Não, era o Depay. Que era o outro, que era o Yuri Alberto e... Tem que olhar. Parará. O Roger Guedes, talvez? Pode ser. Era um 4-4-2 do Ramon Dias. Que poucos times jogam hoje com dupla de ataque no futebol mundial, né? E ele explicou que ele jogou com 3 zagueiros naquele dia porque o Corinthians vinha jogando assim. E aí eu falei, olha, não duvido contra a Inter que joga com dupla de ataque, ele colocar 3 zagueiros, pra ter 2 zagueiros pra marcar os centroavantes e uma sobra. E foi exatamente isso que ele fez, né? Uma linha de 5 com o Inácio que fez um partidaço, com o Freitas, o argentino. E o Thiago Silva, E o Thiago né? Silva na sobra. Monstro. E a partir disso ele montou no meio-campo um trio de volantes, com o Martinelli, os Bernal e o Nonato. E era um time que quando defendia em bloco baixo, o Arias e o Cano voltavam pelos lados, era um 5-5-0. Ele defendeu assim em muitos alguns momentos do momentos jogo. foi mesmo. 5-5-0. Por quê? Porque a Inter ela joga com 3 zagueiros e depois na reta final do jogo até teve o Carlos Augusto e o Darmian como os zagueiros de lado, que são laterais. Qual é a ideia? Esse zagueiro do lado ele tem liberdade para atacar. Então esse cara conecta muito com o ala. E a ideia, ala vira um ponta, né? o ala vira um ponto. Então o que ele queria tirar? A conexão do zagueiro com o ala. E aí ele sacrificou o Cano. Depois no segundo tempo, quando o Cano já tá cansado, entra o Everaldo e no final até o Everaldo acaba fazendo. Ele defende um 5-4-1 já na reta final, deixando o Arias adiantado. Mas assim, ele leu muito bem a Inter e ele foi responsável. É claro que tem a bola na trave do Lautaro, é claro que o De Vrij erra um gol sem goleiro, que depois tem um... Sabe, não tem como tu se defender 90 minutos contra um time desse e os caras não E têm não uma chance de sofrer gol. em algum momento, né? Tu vai sofrer, foi a escolha. Se a bola entra, talvez nós estaremos aqui dando um pau no Renato Portaluppi, que se retrancou, porque o futebol é resultado. Só que assim, a estratégia dele permitiu ao Fluminense fazer o gol,
ter chances. O Samuel Xavier teve a chance do 2-0. No primeiro tempo a Inter não teve chance. E no segundo tu acaba tendo porque gera um cansaço. Mas o Fluminense teve chances para fazer o gol até antes do gol do Hércules, que foi nos acréscimos. Então eu acho assim, é uma vitória muito do Renato. O que a gente vai dizer? Ah, mas o Renato... É que o Renato é tático ou não é tático? O Renato não é tático. Claro que o Renato é tático. O Renato tem grandes jogos quando ele ganha do River no Monumental de Nunes, quando ele ganha... Quando é o jogo contra o Real Madrid, o Grêmio se posta bem. Mas lembram de uns podcasts desses que os caras contam que é um jogo contra o Juventude, que o Kahneman queria treinar a bola parada, porque... Acho que é o André Balada. Que o Grêmio queria... O Kahneman falou, vamos treinar a bola parada, a gente tomou gol no último jogo. E o Renato, vamos fazer o rachão, os caras não vieram o Real Madrid. E o Grêmio ganha de 6-0 do Juventude esse jogo. O Renato, talvez, quando ele tem um time melhor, ele não é tão detalhista. Ele relaxa. Ele relaxa. Entendi. Ou ele vai pegar Fluminense e Sport. Nós vamos ganhar do Sport. Eu não preciso montar uma estratégia pro Sport. Fluminense e Fla-Flu. Não, pro Flamengo eu tenho. Talvez ele tenha isso, assim, a gente viu alguns momentos o Renato ser enrolado por treinadores, assim, que, poxa, esse jogo, como é que aconteceu isso? Em jogos menores, normalmente, né? Jogos grandes é mais difícil. Mas, assim, quando ele para, e ele até disse na entrevista, eu deixei de jantar com a minha filha pra ver a Inter de Milão contra o River Plate. É a obrigação dele, então, é óbvio que tu tem que ver o jogo da Inter, assim. Então me parece que às vezes, se fosse o jogo contra o Catania, não ia olhar, italiano, ele já tá com a filha. Então, assim, ele faz questão de demonstrar esse lado. Mas é óbvio que ele estuda, né? Ele é um personagem, ele gosta também disso. Ele inclusive fala na entrevista ali, né? Ele brinca, eu não preciso falar de tática pra vocês aqui, né? Pros jornalistas. Eu falo de tática pro meu grupo, no vestiário. E é evidente, né? Ele é um personagem ali nas entrevistas, né? E sempre foi, o Renato sempre foi um personagem. E faz parte até da estratégia dele, né? De daqui a pouco achar que que o cara não dá bola pra quem tá do outro lado, né? Olha assim, esse cara não vai montar uma estratégia aqui muito diferente, ele vai fazer o time dele de sempre. Não, né? Surpreendeu a Inter com os 3 zagueiros, 3 volantes. Não tem como se manter nesse nível, né? Que o Renato se mantém nos últimos anos, treinando times como Grêmio, Flamengo, Fluminense, ignorando empírico, a parte tática, né? Não existe isso. Muito bem, isso me dá a oportunidade de passar para o próximo e último quadro aqui do mapa, que é o Livro da Estante. Agora sim. Agora sim, Renato... por exemplo, poderíamos ter um livro de Renato Portaluppi. Qual seria o título do livro do Renato? Você já deve ter visto que Cabeça Fria e Coração Quente do Abel Ferreira, lançado em 22, ele tem uma versão atualizada pelos torcedores que é Cerveja Fria, Areia Quente. O livro do Renato Portaluppi. Né? Eu trouxe esse livro, todo mundo já conhece, muita gente já leu. O Abel, ele lança esse livro em janeiro de 22, contando toda a trajetória dele no Palmeiras até aquele momento. O Abel chega no Palmeiras em outubro de 2020. Ele conta a saída dele do PAOK, a conversa com dirigentes do Palmeiras e principalmente esta arrancada dele com títulos. Né, foi campeão da Libertadores e também campeão da Copa do Brasil contra o Grêmio de Renato Portaluppi. E aí por isso que eu peguei essa parte aqui, o Dreyer contou aqui, o Munari também. O Abel, ele mostra aqui, ele expõe o estudo dele sobre o Grêmio do Renato. Pontos fortes e pontos fracos. E é legal isso, porque a gente está tendo agora na Copa do Mundo de Clubes 2 times brasileiros classificados, e quem são os técnicos? Abel Ferreira e Renato Portaluppi. Então o Abel, naquele momento, tinha poucos meses de Palmeiras, ele fez um estudo. Os problemas que o adversário Grêmio tinha naquela época, pressão pouco intensa, encaixe no mano a mano, que é a marcação individual que o Renato sempre aplicou no Grêmio, dele, né? Exatamente, na marcação, inclusive escanteio, né, na marcação por zona, marcação individual. Então, alguns pontos que o Abel Ferreira traz, como pontos que o Grêmio tem, e quais são as soluções que o Palmeiras poderia ter para vencer este Grêmio. E deu certo, né? O Palmeiras vence o Grêmio aqui por 1-0 e depois vence a partida no Allianz Parque, era pandemia, não tinha público, mas depois vence por 2-0 e é campeão. Esse é o jogo da final da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Né, de 2020, disputada em 21. E tem no vídeo também do Abel explicando a estratégia para a final da Libertadores de 21, contra o Flamengo do Renato, que ele explica como ele usou os 2 volantes naquele jogo, que eu não lembro quem era, como iscas para atrair a marcação do Flamengo, pela forma que o Flamengo do Renato marcava, mas que a ideia dele era jogar pelo lado.
E o primeiro gol é um gol que o Gomes dá o lançamento na direita e dá o cruzamento para trás e sai o gol. E ele mostra que na dúvida se o Felipe Luiz ou se o Bruno Henrique iria acompanhar o lateral do Palmeiras pela forma que ele criou aquilo ali. Isso que a gente fala do Renato, sobre o Renato ter porque seria legal ter um livro do Renato. Uma ideia para vai ter que ter um livro. Que adoram o Renato, tem muitos jornalistas que adoram o Renato. Eu adoro o Renato, por exemplo, aceito escrever, conviver com o Renato uma temporada inteira, acompanhando os treinos dele, a prevenção dele e explicando como ele montou as estratégias de cada jogo. Ó, como é que ele pensou da Inter, como é que ele montou que ele ia marcar a Inter, como é que ele montou que ele marcou, sabe, contar histórias já que ele não pode falar pra gente no momento, na coletiva pós-jogo, no coletiva pré-jogo, mas depois de um tempo, então, contar como foi. Porque é interessante, tem conteúdo, é óbvio que tem conteúdo. Claro que tem. E histórias, né? Histórias. E por outro lado, também, quando eu falei antes do Renato, talvez, em alguns momentos, não observar tanto, pode ser que nesse tipo de jogo, isso que o Abel fez com o Renato, talvez o treinador da Inter não tenha feito com o Fluminense. Tem o outro lado, né? Talvez o europeu também tenha um pouquinho dessa soberba. Vamos pegar esse time brasileiro? Nós vamos jogar o natural e vamos ganhar. E aí, como é que o Fluminense se comporta? Como é que a variação que o treinador pode fazer? Talvez eles também não façam tudo isso. Com certeza, tem o outro lado. Mas eu acho que o Renato ele fica muito na brincadeira, mas seria legal um conteúdo assim também dele. O Abel conta que antes de enfrentar o River na Libertadores, leu o livro do Gajardo pra entender como o Gajardo pensava. E ganha lá por 3-0. Depois 3-0. Perde por 2-0 no Allianz Parque, mas aí no sufoco. Aquele dia eu quase não dormi, porque se o River passa... O River fez 3 gols anulados pelo VAR. Exatamente. Além dos 2-0, fez mais 3 gols e tudo anulado pelo VAR. Impedimento, falta, e tem um pênalti, desmarcado. O pênalti manda voltar. Esse jogo foi um sufoco, porque eu sofri muito nesse jogo, porque o Boca tinha caído. A final era semifinal, era Santos semifinal. E Boca. E River e Palmeiras. E nós tomamos 3 do Santos na Vila Belmiro. No Santos do Cuca com Soteldo, Marinho, Sacha. E aí o River ia pra final pra ganhar. Não, Caio Jorge. No caso. E o que eu sofri secando o Palmeiras nessa... foi uma noite difícil pra mim. Calma, Ainda bem que o Abel Ferreira ganhou do River Plate. Espetacular. Aliás, vou dar um spoiler. Quem tá ouvindo o mapa até agora vai ganhar esse spoiler, tá? Olha só, Adriano. A Globo, não é o livro que caiu, tá? A Globo vai fazer uma série com o Renato. Opa! Sobre o Renato. Isso é legal. Vai ser aquelas séries que já teve vários assim, né? Que a Globoplay faz, né? Pegou vários artistas, músicos, escritores, jogadores, técnicos. Vai ter uma série do Renato. Só não vai ter esse ano porque o Renato assumiu o Fluminense. Porque se ele não assumisse nenhum time, ficasse de férias, um ano sabático dele esse ano, seria feito a toda a série, gravações com ele, entrevistados, convidados, e iria ser feita essa série até o final do ano. Como ele assumiu o Fluminense, não tem tempo, então essa série vai ser adiada para um outro momento, mas vai ter sim uma série sobre Renato Portaluppi. Gente, Rafael Dreher, muito obrigado, nosso colega de RBS TV, obrigado pela participação, uma honra, tomara que participe mais vezes. A honra é minha, só chamar que a gente tá aí. Perfeito. Munari, obrigado, viu? Valeu, o Léo tá bem. O Léo Oliveira? É. Cara, com os europeus perdendo. Agora com o City perdeu. O Léo aumentou a Tá desculpa. pelos aparelhos agora. Agora tá esperando pelos aparelhos. Imagina quando a Al Hilal e Monterrey a final. Aí todo mundo se mata, porque não tem nem o Brasil daí. Gente, a produção do mapa foi da Janaína Ville e do Rafael Ramos, artes Richardson Soares e Leonardo Bandeira, na técnica Ana Ruff, sonoplastia do guerreiro Paulo Fraga e do Rafael Lindemann. Siga o mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida. Deixe as 5 estrelas na avaliação e também ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Inclusive, você que está vendo agora no YouTube de GZH, deixa o like na transmissão aqui do Mapa da Copa e também aproveite para seguir o canal de GZH. Gente, obrigado, parabéns aí para os brasileiros e sucesso para Palmeiras e Fluminense nessa reta final de Mundial de Clubes. Voltamos na semana que vem. Abraço!